mais um vídeo daqueles de dicas que a gente dá aqui no canal. Eu sou o André e ela é a Raquel. Tchau pra você aqui. E a gente faz nossos vídeos de vlog. Além disso, a gente faz esse tipo de vídeo aqui, dando dica pra vocês. Então já se inscreve aqui no canal, já deixa o like e compartilha esse vídeo, porque para você que vai viajar para os lugares onde a gente dá as dicas, eu tenho certeza que vai ajudar demais. Hoje a gente vai dar algumas dicas de como você economizar na Argentina. A gente sempre tenta fazer viagens bem econômicas e a gente sempre tenta dar dicas dessas economias durante os vídeos também. Então, se você está viajando para a Argentina, vai lá na nossa playlist dos vídeos da Argentina e assiste tudo, porque a gente fez alguns passeios muito legais, vocês vão gostar e vão aprender a gastar menos. Hoje a gente vai falar especialmente de Buenos Aires. A gente falou Argentina, mas especialmente Buenos Aires. Então, a gente não vai falar sobre passagens aéreas, nem nada disso, não é isso. É como você vai gastar pouco lá, quando você já está na cidade, comendo, essas coisas assim, sacou? Então se liga só. Primeiro de tudo, uma coisa que a gente sempre faz, não só no exterior, mas nas viagens que a gente faz aqui pelo Brasil também, a gente sempre anda de transporte público, sempre que dá. A gente já chega e já procura saber como é que sai do aeroporto de ônibus, como é que sai do aeroporto de metrô, e esse foi o caso. A gente chegou em Buenos Aires pelo Aeroparque, que é um aeroporto que fica meio que dentro da cidade, ele não é muito longe, então foi muito fácil de pegar. A gente lá no Wi-Fi do aeroporto, antes mesmo de ter um chip lá, a gente já olhou o ônibus, já viu qual ônibus era, atravessou a rua e pegou. Foi super fácil. Só que para fazer isso, a gente precisou comprar um cartãozinho que, pra quem é de BH, tipo BH Bus, que chama Sub. Confundi o Sub com tarjeta VIP, cada lugar é um nome. Todo lugar tem esse cartão, então mesmo se você não for de BH, com certeza você vai entender o que nós estamos falando. E na frente do aeroporto tinha tipo uma banquinha que vende bala, sabe, chocolate, essas coisas. Vende tudo. E aí vendia esse cartão e a moça já vendeu pra gente com crédito. A gente pegou o ônibus, lá na hora você se vira com o espanhol lá, dá uma embromada lá, pergunta pro motorista, tô indo pra não sei aonde, o motorista já cobra lá pra você direitinho no cartão, porque lá a cada lugar que você vai tem tarifas diferentes, então não é só passar o cartão. Conversa lá mais ou menos com o motorista que vai dar tudo certo. A gente andou pela cidade toda, pelo centro todo a pé, Porto Madeiro a pé, onde a gente precisava ir, que era um pouquinho mais longe, Caminito, Recoleta, a gente foi de ônibus, foi super tranquilo, fomos e voltamos de ônibus pro aeroporto e deu tudo certo. Detalhe que a gente ficou no centro, né? Então, principalmente quando você está no centro, tem muitas linhas para todos os bairros. Então assim, você não vai ficar desamparado em relação à possibilidade de ir para outros bairros se você está ali no centro principalmente. Mas, pelo que a gente viu, pelo que a gente pesquisou e pela experiência que a gente teve, não tem problema você ficar em Recoleta, que é um bairro que muita gente que vai para Buenos Aires fica, Palermo, né? Você também vai conseguir ônibus ali tranquilo. O que a gente ficou sabendo lá também é que tem metrô, e que o metrô lá é muito bom, mas a gente nem usou. Os ônibus são tão bons que a gente nem... só passou na porta dos metrôs, nem precisou. Já pegando esse gancho aí nisso que o André falou, que a gente ficou no centro, a nossa segunda dica para economizar é se hospedar no centro. Muita gente a gente vê falando para não se hospedar no centro porque é perigoso, porque não sei o que. Gente, a gente ficou e foi muito tranquilo. Durante o dia é super movimentado, como qualquer outro centro, então não tem perigo assim de ser um lugar ermo nem nada do tipo. E durante a noite, claro que assim como qualquer outro centro também, fica um pouco mais vazio. Mas a gente não se sentiu assim ameaçado em nenhum lugar. E fora que em qualquer lugar que a gente vai, a gente precisa tomar muito cuidado, né, com essa questão de segurança. Não é porque a gente está passeando que a gente vai ficar andando com a bolsa para trás sem saber se tem gente atrás, se não tem, se tem... Sabe? Não é porque a gente está em outro país que a gente vai ficar andando, mostrando o celular para todo mundo. Em qualquer lugar a gente tem bandido, então não é porque você vai ficar no centro que você vai ficar num lugar ruim. A gente ficou inclusive num lugar muito bem localizado que era perto do obelisco,
ali, que tem muito bar à noite. Muitos bares, a gente chegava aí em ruas que estavam fechadas só para movimentação de pedestre e bares assim espalhados pelaquela região. Então, se você mora numa cidade grande, brasileira, você sabe o cuidado que você tem que tomar no centro e nos lugares que tem muito movimento, que vai muito turista ou que tem muito movimento à noite de bares, essas coisas assim. O mesmo cuidado que você tem que tomar na sua própria cidade ou nas cidades que você está acostumado a ir no centro, você tem que tomar lá também. Mas lá não é uma cidade mais perigosa do que qualquer cidade que a gente tem aqui no Brasil. Lá você consegue andar à noite, você consegue andar de dia, é só você ficar ligado. Sim. E se hospedar no centro é bem mais barato, porque as melhores hospedagens estão nos bairros Recoleta e Palermo. Inevitavelmente, como elas são as melhores hospedagens, elas vão ser mais caras. São bairros lindos, são bairros maravilhosos, a gente adorou conhecer. Que com certeza vocês vão visitar. Né? Com certeza vocês vão visitar, mas consequentemente eles são bairros bem mais caros. A gente pode ver assim pelo estilo mesmo, sabe, das casas, dos prédios, comparando esses bairros com outros bairros, são bairros mais nobres. Então, os hotéis, os Airbnb e outros tipos de hospedagens vão ser mais caros nesses bairros do que no centro. A gente ficou no Airbnb e foi super tranquilo. Quando a gente fala mais caro, não é pouco não, tá, gente? Pode entrar e pesquisar, é muito mais caro. E pela experiência que a gente teve, não vale a pena, porque rapidinho também do centro você chega em Palermo, em Recoleta, você vai com um transporte só, um ônibus, você chega super rápido lá. Então assim, não vale mesmo a pena, a não ser que você queira ter esse glamour ali de ficar em Palermo e tal. Se não for esse o seu caso, se você estiver querendo economizar o máximo possível, com certeza você vai visitar lá, então não vale a pena. Terceira dica, e essa é importante, e tem um vídeo aqui falando passo a passo de como que você vai fazer, é usar o Western Union para poder fazer seu câmbio do real para o peso argentino. É muito mais barato, você tem 3 tipos de câmbio para poder escolher, né? O câmbio oficial, o Blue e o Western Union. Se você quiser entender mais sobre os 3, no card aqui, mas a gente já fala, a dica é use o Western Union porque você vai conseguir economizar muito no seu câmbio. Você vai ter, assim, pelo menos o dobro de dinheiro fazendo o Western Union, preferindo o Western Union do que o câmbio oficial. Isso aí com certeza. A quarta dica é uma coisa que às vezes pode até deixar as pessoas um pouquinho tristes, mas é a realidade. Porque muitas vezes quando a gente sai do país, a gente fica pensando assim, ah, nossa, vou fazer compras, porque fora do Brasil as coisas vão ser mais baratas. Principalmente na Argentina, que a gente sabe que o real é mais valorizado, né? Que a gente sabe que a nossa moeda é mais forte em relação à deles. Então a gente fala assim, o que eu vou comprar, ó, fazer meu guarda-roupa. Vou comprar um tanto de roupa de frio lá, porque ela faz frio, né? Eu vou comprar essa roupa de frio de marca, não sei o que, vou comprar coisa de couro, bolsa. Gente, não. Lá o que é muito barato. É muito barato comer parrilhas, né? Que a gente vê, carne, aquele tanto de carne. Realmente é muito barato. Muito a gente comeu um lá que tava bem barato. É muito barato beber. A gente tomou chopp, assim, chopp grande por R$5. Era muito mais barato do que no Brasil. Agora, compras, a gente viu que realmente o preço ou é a mesma coisa ou às vezes fica até um pouquinho mais caro, mas costuma ser a mesma coisa. Então, assim, tá querendo comprar coisa? Compra aqui mesmo, não deixa pra comprar lá não. Ou então viaja pra outro lugar. Eletrônicos também, esquece. Se bobear, tem algumas coisas que são mais caras lá do que aqui no Brasil. Então não é legal. O legal é, por exemplo, você tá num Airbnb, você vai no supermercado, você compra uma carne, quando você faz a conversão você vê que ela sai mais barato do que se você fosse comprar aqui no Brasil. Você vai comprar uma cerveja, é mais barato também, tomar um chopp. Os bares costumam ser mais baratos as porções, as cervejas, os chopps que tem lá e tudo mais. Então assim, o rolê é mais barato, sabe? Agora, tem algumas coisas no supermercado que você vai acabar ficando parecido, assim. Mas mesmo assim vale a pena você dar uma saída, né? Quando você estiver num bar, você vai ver, comer empanadas na rua também. Isso que eu ia falar, comida de rua também é bem mais barato. Uma dica importante é
viva a base de empanada e alfajor. Tô brincando. Porque é muito barato empanada e alfajor lá. A gente comprava empanada por R$2. Alfajor de tudo quanto é marca, nossa, era a nossa vida. Bom. Então essas comidas que você compra na rua também, assim, você vai sempre achar super barato. Tem umas coisas que até assustam, né? De cara, assim, aquelas média lunas deliciosas que a gente tomava no café da manhã, 50 centavos e tal. Então vale muito a pena. Esse tipo de coisa você vai achar bem mais barato mesmo. Mas assim, não vai esperando que outras coisas, igual a que eu falou, não vai rolar. Quinta dica, essa é bem importante, tenha um seguro viagem. Se acontecer alguma coisa, a gente torce para não acontecer, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, mas acontece, pode acontecer na verdade. Então tenha um seguro viagem. O seguro viagem, ele vai, normalmente o seguro viagem cobre tudo. Na época que a gente foi, ainda estava rolando alguma coisa sobre a pandemia, né? Tenha um seguro saúde para você não correr o risco de pagar uma fortuna se acontecer alguma coisa com você nos hospitais e nesses lugares. Isso não é uma dica só da Argentina, não. Isso é uma dica para todas as suas viagens. A gente tem que lembrar que é só o Brasil que tem o SUS. O SUS é perfeito, gente, por todas as falhas que ele tem. Mas se você é um estrangeiro no Brasil e você sofreu um acidente, por exemplo, você tem o SUS para te socorrer. Em nenhum outro país você tem isso. Exatamente. Agora uma dica para economizar no... Você achou que não ia ter, né? Uma dica para economizar no seguro viagem. Tem alguns cartões de crédito que eles te dão essa proteção se você fizer a compra das suas passagens com ele. Então vale a pena você dar uma olhadinha aí nos benefícios que o seu cartão tem, que muitas vezes vai valer a pena não, vai ser de graça, né? Essa que é a verdade, vai ser de graça. Uma outra dica de economia também é que quando, por exemplo, a gente viajou para Buenos Aires com a Smiles, né, que é o programa de fidelidade da Gol, e a gente conseguiu comprar nosso seguro de saúde muito barato com milhas, né? Sim. Então assim, a gente usou pouquinhas milhas e a gente conseguiu o seguro viagem bem baratinho. Então é bom dar uma olhadinha aí se o cartão tem, se a companhia aérea que você está indo também disponibiliza aí de alguma forma. Sempre é bom olhar essas coisas, porque sempre vai ter coisa que você não usa e que tem e que você economizaria com isso. Uma dicasinha bônus aí do seu cartão, o seguro bagagem também tem, então é bom você dar uma olhada. Sexta dica, procura comer e beber, procura os restaurantes, os bares, um pouquinho mais afastado do centro turístico. Se você for bem naquele meiozinho, as coisas vão ser mais caras, não tem jeito. A gente procurou para comer parrilha num restaurante que foi assim, completamente num lugar que a gente não ia para passear. A gente pegou um Cabify lá no dia, que foi baratinho também, fomos para esse lugar e foi muito barato, tinha muita carne, a gente quase não conseguiu terminar, valeu muito a pena. Tenho certeza que se a gente tivesse ido num restaurante na área turística ou mesmo um restaurante que seja turístico, a gente ia pagar bem mais caro. E aí, se vocês quiserem saber, a gente gostou muito desse lá do restaurante, não estamos recebendo para falar nada disso, mas ele chama La Película, a gente achou que vale a pena, então se você quiser ir lá, La Película, é tipo o filme, né, só que em espanhol. E aí lá tem a parrilha original raiz, que é aquelas que tem os trem, né, rim, é. essas paradas assim, e tem a parrilha para quem é fresco. A gente foi fresco no dia. Eu tava até a fim de comer, mas a Raquel falou, velho, vamos naquelas carninhas boas mesmo. Aí a gente comeu a parrilha de gringo, de turista. E valeu bastante a pena. Lá vende cerveja, vende vinho, essas coisas assim também. É um bar, restaurante muito bom e muito bonito. Vale muito a visita porque ele também é bem legal, assim. Sétima dica, a última? Não. Tem mais, hein? A sétima dica é você não ir em alta temporada. Por quê? Você sabe por quê. Porque as passagens ficam muito mais caras, as hospedagens ficam muito mais caras. Tem meses na Argentina, por exemplo, a gente foi em novembro, que foi uma delícia ali estar lá, o clima estava excelente, ainda não estava muito calor, já não estava frio, então assim, a gente conseguiu sair de blusa, short e tudo mais, tranquilo, sem passar calor também, né, que não estava muito quente. E pra gente foi excelente, assim, os passeios que a gente queria fazer, a gente conseguiu fazer e foi muito mais barato.
A gente sabe que nem todo mundo consegue ir fora de temporada, se você tá indo com um filho, tem essa época de escola, se você depende do calendário escolar, é complicado. Mas, seguindo as outras dicas, você vai economizar bastante. E não seguir uma dica que não vai fazer você economizar. Oitava e última dica. Lá tem muitos passeios gratuitos para você fazer. Não precisa ficar pagando para entrar nos lugares para poder conhecer tudo, quase tudo, né? Claro, tem o cemitério da Recoleta que é pago, que é legal de conhecer, mas tem tanta coisa que é gratuita que você não vai ficar lá assim, sem fazer nada, porque não pode entrar nas coisas, porque não tem como pagar. Em todo o centro tem os bairros, a gente passeou pelas ruas da Recoleta, em Palermo, tem a Feira de Santelmo, tem o mercado, tem o Caminito, tem o bairro La Boca, né, todo na verdade, que tem a Bomboneira, que se você quiser entrar para ver o museu e tudo mais, tem que pagar. Só que do lado de fora tem muita coisa para ver, já é bem legal. Né, dá pra ver o estádio por fora, tem uns carros lá, as cores do Boca, né, tem umas barraquinhas, é bem legal assim a experiência por fora. Pra falar a verdade, a gente entrou no museu porque o André é fascinado com futebol. Eu que não gosto tanto de futebol assim, por mim, se eu fosse por fora eu já tava de bom tamanho, porque é lindo lá, assim, né, todos os muros, todas as coisas das cores do time. Não entrar no museu que vai te fazer ficar triste de não ter passar a experiência, né? A experiência já acontece muito bem do lado de fora. Então é isso aí. Se você tem alguma dúvida, tem alguma sugestão também. Se você tem uma dica a mais, deixa no comentário aí também. Para as pessoas lerem. Comenta aí o que vocês acharam que acrescentou alguma coisa, para dar um feedback pra gente. Então, tchau pra você.